os sábados deste mês de maio, eles estão com uma previsão interessante de palestras voltadas à obsessão. Não sei se vocês repararam sobre isso. E hoje, convidado para falar sobre um tema interessante de obsessão, está o Fábio, que é um componente da casa, um colaborador, um colega, que dá instruções no primeiro ano, no sábado da tarde, na sexta-feira à noite, é isso? Então ele tem vasto conhecimento sobre o tema. É interessante a gente observar que quando a gente estuda um determinado assunto, o máximo que a gente puder extrair para o nosso dia a dia é salutar. Porque vir às palestras e apenas observar, sem trazer isso para a nossa vida, fica um pouquinho vazio. E aí às vezes a gente se questiona, poxa, por que eu estou indo lá participar de uma palestra que não está me trazendo resultados? Por conta disso, o Ismael está reestruturando as palestras justamente para trazer um cunho do que eu uso em relação ao espiritismo no meu dia a dia. Então vocês vão começar a perceber a partir de hoje mudanças em temas, mudanças nos enfoques, como são abordados esses temas, até a utilização de tecnologia, para ver se a gente é capaz de trazer e gravar na nossa memória essas informações que são passadas. Então, eu até aconselho vocês, teve alguma dúvida, teve alguma coisa que o Fábio trouxe e que não ficou tão bem esclarecida e que é importante para você saber, questione. A palestra aqui ela é voltada para quem está participando dela e não simplesmente como assistente, mas como participante. Eu até questiono se o Fábio prefere perguntas para o final ou se perguntas no meio da palestra. É que eu conheço algumas pessoas aqui, acho que é melhor pro final. Então nós vamos deixar as perguntas para o final. Eu acho que não vai ser na primeira tela, se eu abrir essa informação. Pois é, eu questiono isso porque tem pessoas que elas conseguem uma disciplina à base de uma sensibilidade violenta, né? E colocar as pessoas na devida ordem. Mas, então se vocês tiverem dúvida, guardem essa dúvida, ao final levantem a mão, exponham essa dúvida, até porque ele pode no correr da palestra sanar isso ou não, mas não deixe ela guardada, traga. E digo mais, não traga somente a dúvida para cá, traga o seu parente. O meu parente está lá em casa sem fazer nada, traga o seu parente. O meu parente está assistindo Rodrigo Fábio, traga o seu parente, né? Eu acredito, pessoalmente, aí eu já estou falando o nome de Marcelo e não o nome do centro, que a palestra é muito mais interessante do que assistir algumas coisas que a gente está tendo hoje em dia na televisão no sábado à noite. O Datena e o Rodrigo Faro já são as obsessões diárias. Não julgueis, na mesma medida que nós somos julgadores, nós somos os julgados. Mas, a título mesmo de convidar vocês, tá sem muita coisa a fazer em casa, ou seja, uma coisa assim tão importante, porque tem gente que tem compromisso importante todo sábado, né? Casamento, não que não seja importante, é sim. Mas às vezes a gente está em casa lá meio sem nada que fazer. Aproveita, venha. O intuito do centro é trazer para vocês informações que sejam importantes. Para quê? Para aquela famosa reforma íntima que todo instrutor, e aí eu posso falar em nome dele, todo instrutor fala para fazer, mas que, embora a gente tenha boa vontade de explicar, nem sempre temos todo o tempo que a gente precisa. Então as palestras de sábado, elas servem para completar também, e não só para isso, mas completar aquilo que a gente estuda nos cursos. Ela serve para trazer outras informações que às vezes no curso não temos tempo de estar abordando. Então aproveite e venham, tá ok? Convide parente. Alguém está no meu serviço, a menina está passando por problema. Convida. Porque ela vem para cá. Ah, mas ela está tão desequilibrada, não tem problema. Se a gente perceber isso, a gente passa para outra salinha chamada da entrevista. Tá? Nós temos uma equipe capacitada aqui na recepção e se houver essa necessidade, a gente
né? Conversa com a pessoa e passa ela pela entrevista. Até para que a gente possa levar as pessoas a alguma coisa de bom, que é o reequilíbrio. Bom, deixando isso claro, eu convido vocês a fecharem os olhinhos para a gente entrar em concentração, tá? Vamos tentando eliminar da nossa mente aqueles pensamentos desagradáveis e que ficam arraigados o tempo todo. Para isso acontecer, tentem se concentrar na minha voz. Tentem se concentrar em vocês. Como é que está o meu corpo hoje? Será que eu estou sentindo alguma dor? Onde é que está essa dor? Procurando ouvir o nosso corpo, procurando eu me concentrar em mim mesmo, quem sabe eu posso tomar medidas, porque eu posso estar cansado, meu corpo está demonstrando isso, só que eu não dou o devido repouso que ele precisa. Eu posso estar com um incômodo aqui no estômago, precisando talvez da intervenção de um médico para passar um medicamento adequado, e eu passo por cima disso, esquecendo que não basta a gente cuidar só da alma, porque o nosso corpo físico é o veículo de comunicação que nós hoje dispomos aqui na Terra para nos relacionarmos com o outro. Então é importante que eu cuide da saúde e da sanidade do meu espírito, que sou eu, e eu cuide da saúde e da sanidade do meu corpo físico. Vamos observá-lo um pouco, em que condições ele está. E nesta harmonia, convidamos a equipe da espiritualidade que nos envolvam com muito carinho, que nos envolvam com aquela dedicação que sempre nos dispensam, e como se a gente fosse uma família em que eles são todos os irmãos mais velhos e nós os mais novos. Vamos, em um pensamento dirigindo a Deus, uma prece. Vamos rogar a Deus, nosso Criador, e vamos rogar a Jesus, o nosso Mestre, que nesta noite nós tenhamos o equilíbrio suficiente, que nós tenhamos a clareza na nossa mente, que os nossos pensamentos estejam concentrados nas informações que vão ser trocadas, que ao final da palestra eu saia daqui e possa levar ao meu próximo tudo que eu pude angariar, e que aquilo que eu não pude compreender aqui, por alguma dificuldade, eu tenha condições de esclarecer ao longo da semana, do mês e do ano. Vamos rogar também aos espíritos que estão presentes nesse trabalho, que envolvam com muito carinho o Fábio, que ele seja muito feliz na apresentação dele, e que ao final ele chegue à conclusão de que ele conseguiu transmitir para nós tudo aquilo que ele preparou com muito carinho ao longo desses dias. Que assim seja. Fábio, está contigo. Muito boa noite a todos. Está todo mundo obsediado, né? Já pelo boa noite mais forte, por favor. Pelo menos para os alunos, né? Senão... Boa noite a todos. Boa noite. Eu não gostava quando os palestrantes faziam isso e eu acabei fazendo hoje. Hoje nós vamos falar de um tema que é um tema que às vezes pode trazer muitas coisas erradas a respeito. Uma coisa que é constante, uma coisa que existe, uma coisa que é estudada na doutrina espírita, mas que infelizmente muitos espíritas têm conhecimento mais de romance do que sobre estudos de obras dignas e decentes. Nós vamos falar sobre identificando obsessões. Mas para isso, eu gostaria de me reportar a uma passagem do Evangelho, e todas as passagens do Evangelho são interessantes, mas se nós formos ver em Lucas, no capítulo 9, nós vamos encontrar Jesus.
subindo um monte chamado Monte Tabor. Ele havia levado consigo Pedro, Tiago e João. Os ventos que vinham das montanhas de Godã faziam com que aquele ambiente agradável estivesse tranquilo. Jesus dava aos apóstolos o banquete do conhecimento, falando sobre a vida, falando sobre as coisas. Jesus conversava com seus apóstolos quando de repente uma nuvem começa a se formar no alto do Monte Tabor. Os apóstolos adormeceram. E quando eles acordavam, diz o apóstolo no Evangelho que acordou para a luminosidade do Mestre, que tinha sua luz própria. Seu rosto brilhava como uma estrela de primeira grandeza. Suas vestes estavam resplandecentes. Nesse momento, aparece do lado do Mestre Moisés, o salvo das águas, que havia desencarnado mais ou menos 1400 anos antes. E Elias, o profeta de Jeová. O bate-papo se desenrolava e Pedro, que era o mais falante de todos, vira para Jesus e falou: Senhor, como é bom estar aqui. Permita-me que eu faça um tabernáculo, uma tenda, uma para você, uma para Moisés e outra para Elias. Nesse momento, uma nuvem de novo começa a se formar. E uma voz vindo, que estrondava no horizonte, falava: esse é meu filho bem amado, a quem eu me comprazo, escutai-o. Os apóstolos abaixaram a cabeça temendo, porque não era uma coisa muito comum. E quando eles levantaram, que Jesus falou: pode levantar e não tenha medo, que eles levantaram, já não estava mais nem Moisés, nem Elias, somente o Mestre de Nazaré. E Pedro novamente falou: Senhor, como é bom estar aqui com vocês, conosco. Fiquemos um pouco mais aqui, Senhor. Aqui Jesus vira para ele e fala assim: não, Pedro, pois aqueles que atingem o alto da luminosidade têm que descer ao pântano do sofrimento para socorrer. E eles desceram. Quando eles vinham descendo, os apóstolos perguntam para Jesus: Senhor, por que dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? Recordando a Torá, onde o profeta Malaquias falava que Elias viria antes do Messias prometido. E Jesus falou: Elias irá vir antes e restabelecer todas as coisas. Porém, eu vos digo que Elias já veio e não o reconheceram. Então, está escrito no Evangelho, os apóstolos souberam que ele estava falando de João, o Batista. Eles caminharam, chegaram no planalto, e quando eles estavam caminhando, vem um pai e fala para o mestre: Senhor, ajuda meu filho. Os seus discípulos tentaram de todo jeito tirar o espírito imundo que habita o corpo do meu menino, mas ninguém conseguiu. E Jesus falou, com um olhar de tristeza: ó raça descrente, até quando estarei convosco? Dê-me aqui o menino. E Jesus, olhando diretamente no olho do menino, que tremia, estava branco e ficava rangendo os dentes, olhou no fundo do olho daquele menino e falou: espírito imundo, eu te ordeno em nome do meu Pai, afasta-te. E nesse momento o espírito afastou e o moleque foi entregue ao pai são e salvo. E aquele pai, com lágrimas nos olhos, já não estava mais com o espírito a dominar. E a pergunta dos apóstolos foi a seguinte: Senhor, por que nós tentamos a noite inteira expulsar o espírito que estava no corpo desse menino e não conseguimos? E o Senhor conseguiu logo de primeira. Eles não falaram assim porque acho que não tinha essa gíria, não é verdade? Essa resposta vai ficar para depois.
Essa passagem que eu falei para vocês daria mais ou menos 1 ano de curso sobre de educação do Espiritismo. Deu uma gaguejada agora, tá? Normal. Quando sobe, que Jesus fica, que ele brilha, vamos olhar no livro dos médiuns, transfiguração. Moisés e Elias aparecem do lado. Materialização. Livro dos médiuns. Ocorreu o quê? Uma reunião mediúnica lá, não foi? Reunião mediúnica, no livro dos médiuns. Quando eles estão descendo, Pedro pergunta sobre o Elias que há de vir. E Jesus falou, ele já veio, e não reconheceram. E eles souberam que era João Batista, reencarnação. Jesus chega até o menino estava obsediado. Obsessão e desobsessão. Capítulo 23 do livro dos médiuns. Daria várias coisas. Mas Allan Kardec, quando ele trouxe a doutrina espírita, que ele começou a travar contato com as mesas girantes, o que mais impressionou ele, e ele coloca isso no livro que é o Espiritismo, é que os espíritos são almas dos homens que viveram na Terra. Vocês conseguiram compreender o que está escrito aí? Que os espíritos, nada mais, nada menos, eles são a alma dos homens que já viveram na Terra. Vocês acreditam em todo mundo que está aqui na Terra? Vocês confiam em todo mundo que está aqui na Terra? E por que quando a pessoa perde o corpo, todo mundo acredita? Vira santo. Isso é muito sério, porque nós espíritas, nós temos que ver, e o próprio Allan Kardec falou, que nós temos que analisar todo tipo de comunicação e ver se é coerente. Hoje em dia, infelizmente, estão sendo publicados vários livros publicados, e tudo que se coloca no livro as pessoas vão acreditando. Allan Kardec percebeu mais uma coisa, que os espíritos não são todos da mesma classe. Se nós formos ver da pergunta 94 até a pergunta 113, ele vai falar que existe uma escala espírita, onde na primeira são os espíritos puros. Acho que vocês já estão se identificando. Não é verdade? Não tem mais afinidade? Na segunda são os espíritos bons. Ainda também tem alguém que se encaixa aí, não é verdade? Mas existe uma terceira classe, que são dos espíritos imperfeitos. E por incrível que pareça, nós estamos num mundo de provas e expiações. E vocês podem não acreditar, mas a maioria dos espíritos que habitam, tanto encarnado quanto desencarnado, são os imperfeitos. Outra constatação impressionante do Allan Kardec, uma pergunta 459 do Livro dos Espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha que pergunta difícil, olha que pergunta importante. Os espíritos, eles podem interferir e influir nos nossos atos e pensamentos? E a resposta, muito mais do que imaginais. Geralmente são eles que vos dirigem. Geralmente são os espíritos que nos dirigem. Então vamos fazer logo aqui uma constatação. Algum de vocês, em algum tempo, já ficou meio com vontade de chorar, meio triste, sem motivo nenhum? Algum de vocês, por algum acaso, ficou com raiva, sem ter algum motivo de alguma pessoa? Algum de vocês ficou meio deprimido e falou, não sei por que isso está acontecendo comigo? Alguém não teve alguma coisa assim parecida? Então, todos vocês foram obsediados? Todos vocês são obsediados? Não. Porque esse tipo de coisa pode acontecer sem que isso seja uma obsessão. É normal isso acontecer. Então, nós vamos perceber
do capítulo das obsessões, uma informação muito importante constada no Evangelho segundo o Espiritismo. Obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, se vocês tiveram, por algum acaso, um momento onde vocês ficaram, eu estou meio triste, eu não sei porquê, eu estou irritado, não sei porquê, ainda não é obsessão. Isso acontece e pode nem ser espírito. Pode ser alguma coisa que acontece no dia a dia que de repente você vai ficando cansado, tudo. Porque existe muito disso também. Tem espírita que tropeça no degrau, obsessor. Caiu o pau da minha mão, obsessor. Não é assim. No livro dos médiuns, obsessão, ele fala que é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, nunca praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Ou seja, a obsessão é feita somente por espíritos inferiores, aquele da terceira classe lá. Porque os espíritos superiores, eles não têm nenhum motivo, eles nem querem fazer com que nós sejamos marionetes na mão deles. Isso é feito por espíritos que ainda são imperfeitos. Tá? Pode ocorrer obsessão de desencarnado para encarnado. Na pergunta 459, os espíritos respondem para Allan Kardec que sim, que os espíritos podem interferir nos nossos atos e nos nossos pensamentos. E esse é o mais difícil, quando é o desencarnado para o encarnado. Por quê? Porque a gente não está vendo. Então a maioria das obsessões de desencarnado para encarnado é o centro espírita, que é bom para trazer, para ver se a pessoa melhora. Mas tem outros, de encarnado para encarnado. Você sabia que não precisa ser espírito desencarnado para obsediar outra pessoa? Você já viu alguma coisa parecida? Na época de escola, vocês tiveram algum amigo assim, que saiu uma discussão e ficava aquele menino no meio? Vixe, olha o que ele falou para você. Daí ele deixava. Você falou isso para mim e falou, vixe, olha, eu não deixava não, quem for homem gosta aqui. Daí ele abaixava a mão. É um tipo de obsessão. O que ele está fazendo? Ele está tentando, né, na verdade, criar uma briga entre os dois. E aquela mulher que adora a mãe, que por um acaso nesse momento está no papel de sogra. E quando a mãe é muito compreensiva, que a filha fala, mãe, ele deixa a toalha molhada na cama, mãe. E a mãe muito compreensiva faz o quê? Eu não te avisei que ele não prestava? Isso é um tipo de obsessão. Está interferindo. Mas tem uma outra, que eu não sei se vocês sabiam, que é uma obsessão de encarnado para desencarnado. Sabe como se processa um negócio assim? Tem um caso de uma pessoa da minha família. O rapaz, um jovem, desencarnou num acidente de moto. Sabe o que essa mãe que adorava muito o filho ela fez? Ela pegou a foto do filho e colocou na geladeira, no fogão, no guarda-roupa, no armário. E toda vez que ela olhava para a foto do filho, ela fazia assim, por quê? Por quê? Meu filho estava sofrendo. Agora, vamos supor, nós espíritas sabemos que nós perdemos o corpo, mas nós continuamos vivendo. Se você viaja para Paris, por exemplo, e você sabe que tua mãe fica toda hora olhando para tua foto chorando, falando, por quê? Você vai ficar tranquilo? Você está sabendo que ela está sofrendo, você não pode fazer nada, você vai ficar tranquilo? Essa é a pior maneira de obsediar um desencarnado. É você ficar pedindo coisas para o desencarnado que ele não pode cumprir. Então tem aquele sujeito que perde o emprego. E ele chega e fala assim, ai meu pai, eu sei que o senhor está do lado de Deus, que já desencarnou. Se o senhor puder, dá uma forcinha para arrumar um emprego. E o sujeito, segunda-feira, acorda meio-dia para ir atrás de emprego.
Você acha que o pai dele vai trazer um emprego para ele assim? Então é complicado. Existem esses tipos de obsessão e cuidado para nós não sermos obsessores encarnados. A obsessão, ela pode ser simples. O que não quer dizer que uma obsessão simples seja uma simples obsessão. Porque isso foi um termo utilizado por Kardec, mas toda obsessão é uma coisa preocupante e que deve ser evitada. Quando fala, é uma obsessão simples? É uma obsessão simples. Não, não é uma obsessão simples. É uma obsessão simples. Vocês entenderam? Completamente simples. A segunda, fascinação. É outro tipo de obsessão. E a terceira, subjugação. Vamos analisar. Obsessão simples. Ação inoportuna e desagradável em que o espírito se agarra a uma pessoa com tenacidade, causando um mal-estar generalizado. Vamos identificar, que é o tema da palestra, como se processa isso. Tristeza e melancolia. Tristeza, de vez em quando, é normal. É normal a tristeza. Uma melancolia é normal, porque nós vivemos num mundo de relacionamentos. Nós, às vezes, nos decepcionamos com as outras pessoas. Mas quando isso passa do normal e começa a se tornar constante, é um sinal de alerta que alguma coisa não está certa. Porque o nosso estado não é estar triste em todo momento. O nosso estado é estarmos felizes. Se isso está acontecendo, se a pessoa está com vontade de se trancar num quarto escuro e ficar lá curtindo a fossa dele, isso não é normal. Outro tipo de obsessão simples. Ausência de autocontrole. Algum de vocês já teve essa ausência de autocontrole? No trânsito, por exemplo, alguém já tomou uma fechada? E homenageou a mãe do sujeito que estava no carro? Eu tenho uma vergonha danada. Eu não sei nem se eu já contei aqui essa história, porque eu sempre repito as mesmas histórias, né? Mas eu me recordo uma vez que eu estava fazendo uma palestra no Padre Bento, aqui em Guarulhos. E me deram o tema, paciência. Que beleza. Eu fui lá, era no domingo à noite a palestra. E eu comecei a falar da paciência, a ciência da paz, que a paciência é isso, a paciência é aquilo. Tinha uma senhora olhando para mim na primeira fileira, olhava para mim, balançava a cabeça. Eu desci de lá e falei, nossa senhora, como eu sou paciente. No outro dia, o relógio não despertou e eu acordei atrasado. Conforme eu acordei atrasado, eu peguei o carro e saí rapidamente. Quando na primeira esquina, eu tomei uma fechada, quase bati o carro. E eu fui atrás do cara, que eu pensei o quê? Vou descarregar em cima desse sujeito. Onde já se viu ele quase fazer eu desencarnar, bater meu carro. E eu fui na frente e ele indo atrás. Quando ele parou no farol, que ele, depois do carro do lado, que eu parei assim, abaixei o vidro, eu fazia assim para ele, abaixa, abaixa, né? Que ele abaixou o vidro, que eu ia começar a falar, ele falou, oi Fábio. Eu não reconheci. Eu fiz, oi. Ele falava assim, que palestra ontem, hein? Eu falei, você gostou? Ele falou assim pra mim, você queria falar alguma coisa pra mim? Eu falei, não é, meu irmão. É que eu te reconheci, eu só queria te desejar um bom dia. Eu já podia ter fechado o vidro e ir embora, né? Ele ainda virou para mim e falou, Fábio, um dia eu hei de ser um espírito tão perfeito como você. Que coisa triste, não é verdade? A ausência de autocontrole, ciúmes. Tem muitos ciúmes? É normal que tenha ciúmes, mas um ciúme doentio não é normal. Onde você foi? O que você estava fazendo? Cadê teu extrato bancário?
que é isso? O que é aquilo? Tem que tomar cuidado. Isso aí pode ser obsessão. Pode ser uma causa forte de obsessão, porque pode começar a partir daí o término de uma relação e de uma família. Então a gente tem que... Inveja também é a perda do autocontrole. Eu sei que aqui ninguém tem inveja, mas aí fora o pessoal está cheio de inveja. Principalmente aquela cunhada chata que chama você para almoçar e ela comprou um elefantinho de cristal. E ela fala assim: você viu meu elefante de cristal? Nossa, que bonito. E ela deve pensar: um elefante. O que a mulher faz? Vai atormentar o marido pra quê? Eu quero um elefante também. Porque a tua irmã é um elefante. E dá o cara entra num consórcio e traz um elefante. Escala 1 para 1. Precisa de unidade para pôr o elefante dentro da casa. Precisava do elefante? Não. É a inveja do elefante da cunhada. Cuidado. Motivo de obsessão. Maledicência. Vocês já ouviram falar o que é isso, maledicência? É uma coisa que as pessoas elas conhecem mais popularmente como fofoca. E vocês não sabem, aqui dentro do centro espírita não existe esse tipo de coisa, mas aí fora... É difícil. Por favor, não dê risada, porque o negócio é sério. Isso é muito sério. Do bazar. Do bazar não tem. Do bazar não tem. Não tem lugar nenhum dentro do centro do bazar. Mas o que... Oi, mano. Não, justamente. Porque o espírito ele não faz fofoca. Ele faz comentários paternos da vida dele. Então, quando ele quer começar a fofoca, ele liga, uma liga pra cara da outra assim e fala assim: meu irmão, minha irmã, nós precisamos fazer uma prece por tal pessoa. Já é introdução. Mas por quê? Por causa disso e dessa falar. E quando acaba, eles falam assim: é verdade, nós precisamos fazer uma prece por pessoa. Esse tipo de coisa é bastante interessante. Volta a falar: espírita, conforme diz a Marli, não faz fofoca. Comentários paternos sobre a vida alheia. Mas é tudo no intuito de melhorar. Não é verdade? Desejo de vingança. Às vezes a pessoa tenta fazer alguma coisa para outra e essa pessoa não entende que a outra pessoa não estava pronta para receber. E a pessoa se magoa. E a pessoa não perdoa. E esse tipo de coisa faz com que os espíritos que têm afinidade com aquelas pessoas que gostam de criar discórdia fiquem falando: não perdoa não. Você tem que descontar nela. Você tem que ter ódio. Isso é o início de uma obsessão. Ter ódio de alguém é a mesma coisa que você tomar um veneno e torcer para a pessoa que você quer morrer. Isso acaba principalmente conosco. E quem ainda aqui não precisou perdoar? Quem aqui não nasceu numa família onde pelo menos tem uma pessoa difícil na família? Na minha casa eu tenho um irmão que ele é meio perturbado, então na minha família são 2. Eu e o irmão. Não é verdade? Mas vamos supor que vocês reencarnem no lado onde está já reencarnado o Emmanuel, o Chico e a Madre Teresa de Calcutá. Daí vocês vão ter que morar em algum lugar. E daí sempre tem uma vizinha que faz o seguinte: ela pega o cachorro. Na minha casa aconteceu isso. Ela pega o cachorro dela para dar a voltinha e o cachorro dela, muito simpaticamente, elegeu o meu portão como o banheiro oficial dele. Então ele vai cheirando, assim tudo, e ele deságua as mágoas dele no meu portão. E a urina, ela tem uma... é corrosivo, né? Então eu já precisei trocar várias vezes, reformar o portão. Um dia, eu cheguei e falei: minha irmã, eu sou espírita, né? Será que na frente da minha casa, quando você passar na frente da minha casa, você não pode atravessar a rua porque teu cachorro acabou com o meu portão? E ela, com mais fraternidade ainda, falou assim pra mim: a rua é pública, eu passo onde eu quero. Tem uma outra vizinha do lado da minha casa. Eu não sou fofoqueiro não, tá? Porque ninguém conhece onde eu moro, tá vendo? É verdade. Tá dizendo do outro lado que ela é evangélica. Não pelo fato dela ser evangélica, mas ela criou problemas com uma outra vizinha. E ela foi lá na minha casa.
E um dia eu cheguei, ela estava conversando com a minha esposa, tudo, e sentando o reino na mulher, né? Eu cheguei, virei e falei assim, vou fazer meu papel de espírita? Eu falei, minha irmã, perdoa, deixa isso pra lá, desse mundo a gente não leva nada. E ela virou para mim e falou, perdoar quem? Eu? Eu já perdoei. Eu falei, que bom. Ela falou, mas Deus vai te fazer a desgraçada queimar nos quintos dos infernos. Ela tinha perdoado, mas Deus queria dar na alma. É fácil, ela perdoou, mas Deus não. Mas vamos supor que vocês estivessem num lugar onde era como se fosse o nosso lar. Os vizinhos, tudo, né? Tudo um vizinho legal, tudo, mas daí vocês vão ter que trabalhar. E sempre vai ter alguém que vai querer você colocar você para baixo para poder se destacar. E daí vai ter que perdoar novamente. E se vocês forem milionários, nascer num lugar onde não tem vizinho, a sua família só tem espírito evoluído, um dia vocês vão casar. Aí você pode amar muito a tua esposa, o teu marido, mas sempre vem com um pacote junto, que é sogra, sogro, cunhado, e daí não tem jeito. Então, o melhor para nós será que nós perdoemos as pessoas, para que nós não tenhamos problemas. Viciação sexual. Eu levo sempre meio na brincadeira, mas isso é um caso sério. Não é ter preconceito quanto à escolha da sexualidade, mas hoje em dia a sexualidade está muito florescer, como que eu posso um termo bom? Escancarada. Escancarada é um termo melhor. As novelas hoje em dia, elas demonstram que a sexualidade hoje em dia está escancarada, do jeito que diz a Sandra. Não tenho nada contra homossexuais, e nós espíritas não temos, nós sabemos o que acontece. Mas nas novelas está tendo um destaque muito grande com a homossexualidade. Nós sabemos o que acontece, mas tem muitas pessoas que ainda não têm uma personalidade muito forte que acabam entrando nesse... O que dizer para uma criança de 5 anos que vê duas pessoas do mesmo sexo se beijando? Complicado. Justamente, e volto a falar para vocês, não estou aqui para julgar ninguém. Mas nós estamos sendo bombardeados. A internet, eu lembro, não que eu pegasse, tá bom? Mas quando eu era menor, tinha videolocador ainda. Os mais jovens nem sabem o que é isso. Mas a parte da pornografia, dos vídeos pornô, era fechadinha assim. Você tinha que entrar no escuro e você saía assim, sabe? Com aquela cara do cachorro que fez xixi dentro da igreja. Né? Hoje em dia você abre a internet, é um show. É verdade. E vocês acham que isso não é uma obsessão? Porque tudo bem, homem com homem, mulher com mulher, eu não vou tecer nenhum tipo de comentário sobre isso, mas tem mulher com cavalo, mulher com cachorro. Isso aí não é um tipo de obsessão? E eu vou falar para vocês, meus irmãos, esse tipo de viciação sexual está acabando com as casas espíritas. Por favor, Marcelo. Fábio, embora você coloque isso, é interessante a gente frisar que até as relações heterossexuais hoje se alterou o objetivo delas, né? Elas hoje estão com um patamar de importância que talvez seja muito acentuado, né? Justamente. Mas então, a gente precisa ver que hoje em dia na internet você pega coisas bizarras. Isso está ao alcance dos nossos filhos. Vocês acham que isso não é obsessão? O sujeito, ele pode gostar de mulher, tudo, mas tem uma hora que ele vê um padre, ele quer olhar debaixo da batina. Ele vê um escocês, ele quer olhar as pernas dos escoceses. A mulher é assim, ela vai e ela fala, ai meu irmão, e vai dar um aperto no sujeito lá. Tudo. Ai, eu descobri, eu acho, o espírita gosta muito disso. Ai, eu acho que você é minha alma gêmea. É lógico, você está vendo no centro, todo mundo dando risada. Leva uma semana para casa. Daí vocês vão ver, de almas gêmeas passa almas que gemem. É assim. Eu tento levar meio na brincadeira o assunto, porque a obsessão geralmente é um assunto meio grave, mas esse último item, que é a viciação sexual, está acabando com os nossos lares. Nós devemos saber o que está acontecendo, para que nós não sejamos envolvidos pelos espíritos inferiores. Nessa obsessão simples, existe uma coisa que eu vi na revista espírita chamada obsessão coletiva. Ou seja, é uma obsessão que toma conta
é uma pandemia. O que eu tenho visto agora sobre obsessão desse tipo é 2012. O mundo vai acabar em 2012. Você já ouviu falar disso? Já. Calendário Inca. Que dia que vai ser, mais ou menos? É, uma seguidora da seita lá. Ele falou que agora, semana passada ia acabar também, né? Não, justamente. Mas olha, no ano 666, que é o ano da besta, falando o mundo vai acabar. E um monte de besta acreditou. Não acabou. No ano 1000 vai acabar. E não acabou. No ano 2000 nós somos contemporâneos. Você lembra? O mundo vai acabar. E não acabou. Acabou, é verdade. Quem morreu já era, acabou. Então nós não temos que ter essa obsessão de 2012, disso e daquilo. Eu me recordo, e desculpa por falando somente de mim, é porque eu acho que os espíritos me fizeram passar por algumas situações só para eu vir falar aqui para vocês depois. Vocês lembram no dia do o ataque mais intensivo do PCC? Eu me recordo que era Dia das Mães. Por que eu me recordo disso? Porque um centro espírita lá, estudo de meditação, me convidou para fazer uma palestra sobre o Dia das Mães. E daí, o que aconteceu? O relógio não despertou. De novo meu relógio. Vocês perceberam que é uma obsessão, na verdade? O relógio. E é de manhã, era no domingo de manhã. O relógio não despertou e eu acordei atrasado. Eu falei, meu Deus, já vou perder a palestra. Já me troquei rapidamente, tudo, peguei o carro, saí. Quando eu peguei a Avenida Emílio Ribas, assim, alguns bancos já estavam com marca de bala, então quando eu peguei a Avenida Emílio Ribas, eu vi uma viatura andando bem devagarinho. Vocês já viram quando a viatura está andando assim? E eu estava atrás dela. Eu falei, se eu esperar, eu vou perder a palestra. Eu falei, mas como eu sou espírita, o meu espírito protetor está do meu lado, eu vou ultrapassar e vou sair correndo. E nada de ruim vai me acontecer. Peguei, dei a seta e sentei o rei. Esse centro espírita assim, é na Avenida Emílio Ribas, e você vira logo à direita. Nessa esquina tem uma padaria. Quando estava para virar assim, eu percebi a sirene, o giroflex, e fazendo, né? Assim, quando eu olhei para o lado, tinha um soldado com uma calibre 12, assim, apontado para minha cabeça e falando, desce vagabundo. Você não quer meu nome? Já tinha o meu nome. Aí eu desci rapidamente, porque a gente é espírita, na verdade, mas nessa hora a gente sabe onde vai, mas né? Aí eu puxei o leque de mão e saí. Fiquei, imagina, no pleno ataque do PCC, eu tô lá, no carro assim, e o policial me revistando, e ele falando assim, tá com pressa por quê, vagabundo? Ele já tinha sabido, meu nome é vagabundo. E eu tremendo, na verdade, ele com a cara de 12, aqui assim, eu falei, meu, se o dedo dele escorrega, até meu perispírito vai embora, né? Eu falei, sabe o que é, doutor? Sabe o que é? É que eu ia fazer uma palestra aqui no centro, logo aqui embaixo, mas eu estava atrasado, por isso que eu corri. E o soldado virou para mim e falou assim, você está querendo me dizer que você ia bater tambor a essa hora? Eu falei, não, eu sei que espírita kardecista nessa hora, que tem que falar, né, Marcelo? Nessa hora tá kardecista. Kardecista, eu falei, mesa branca? Mesa branca! Magia branca! Se ele quisesse uma psicografia, eu fazia na hora. Mas olha como as coisas acontecem. E aí, ele se liberou? Não, calma, não acabou ainda. A padaria estava lotada e todo mundo pra lá, e todo mundo passando e estava tomando uma geral. Nisso saiu um tenente da viatura. Ele falou, você vai fazer palestra? Eu falei, eu sou palestrante espírita. Eu sou humilde, né? Um humilde palestrante espírita. Ele falou, mas meu amigo, eu sou espírita também. Eu falei, que bom. Eu falei, o senhor frequenta onde? Bezerra de Menezes da Penha, ele falou pra mim. Ele falou, você é palestrante e você falou pro soldado de kardecismo, mesa branca, magia branca. Eu falei, doutor, eu com uma cara de Deus na cabeça, qualquer coisa que perguntasse, eu ia falar na verdade. E ele ainda deu um tapa nas minhas costas e falou, tudo bem, vai com Deus. Eu falei, ufa. Quando eu cheguei,
O Nelson, que era o DJ da casa, já estava começando a fazer a palestra. Quando eu cheguei, ele falou: ó, peraí, que a palestra não chegou. E daí comecei a falar das mães, que não tem nada melhor que a mãe. Mãe é uma coisa maravilhosa, tudo. E tinha duas senhoras assim, olhando meio esquisito pra mim. Terminada a palestra, tinha perguntas, como vai ter hoje aqui. E dentre as perguntas, uma chegou e virou e falou assim: seu Fábio, esse negócio de violência está deixando a gente meio louco, né? Eu falei: mas eu não entendi direito a pergunta. Eu falei: mas por que, minha irmã? E ela virou para mim e falou assim: o senhor não vai acreditar, mas já acabaram de prender um cara do PCC aqui em cima daquela casa do senhor. Ela foi educada, na verdade, porque tem a minha cara tudo bem, agora tem a roupa também, na verdade. Então, obsessão coletiva são coisas que acabam magnetizando a gente começa a ter medo. Se nós formos ver as obras do Kardec, nós não devemos ter medo de nada. Nós devemos ter confiança, porque Deus é nosso Pai e Ele está no comando de tudo. Não devemos orar, vigiar e orar. E não temamos nada, certo? Não fiquemos com uma obsessão por causa de medo, porque transtorno, síndrome do pânico, tudo isso aí começa do medo exacerbado que algumas pessoas têm. Mas o próximo, identificando a obsessão, é uma obsessão chamada fascinação. Fascinação é mais ou menos o jeito que está aí. O sujeito é um gatinho e ele se acha um leão. Essa obsessão é a mais complicada de se tratar. Fascinação é uma ilusão produzida diretamente na mente do obsediado. Ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias, etc. Nessa situação, o obsessor é ardiloso e hipócrita, simulando falsa virtude. Ou seja, o que ele fala? Se o sujeito é médium, todas as comunicações que aquele médium recebe estão certas. E há de alguém que falar que ele não está certo. Eu descobri que eu sou meio fascinado. Você sabia, Marcelo? Eu também. Todo outro dia a passagem aconteceu comigo. Eu sou extremamente... eu percebi isso e é verdade. Por quê? Porque estudando a vida de Eurípides Barçanufo, Caio Bachuto, Allan Kardec, Chico Xavier, Madre Teresa, eu descobri que eu sou nada. Não é isso, não é falsa modéstia, eu não sou nada. Mas o que fez a espiritualidade comigo? Como eu sou fã número 1 do Allan Kardec, alguma pessoa que falasse alguma coisa que não estava nas obras do Kardec, eu começava a ficar com raiva da pessoa. Ainda sou mais ou menos assim, eu só não tenho raiva. Mas se falar alguma coisa que está fora das obras de Allan Kardec, vai falar para mim e falar: olha, você pode ter a opinião que você quiser, mas eu vou seguir o que está na codificação. E tem gente que fica brava comigo por causa disso. E eu fico bravo com a pessoa. O que começou a ver comigo? Eu comecei a ficar fascinado pelo Kardec, que não era fascinado. Sempre houve críticas para ele sempre respondeu de uma maneira explicativa, de uma maneira convincente, mas ele nunca se importou com as críticas. E se alguém falava do Allan Kardec, eu ficava um bicho. E eu comecei a perceber que eu estava passando do limite. Porque cada um tem o direito de acreditar no que quiser. Imagina se você vai fazer uma entrevista e a pessoa te fala assim: você tem que pegar um P3Z. Nossa, eu pegar um P3Z, mas eu sigo Kardec, eu isso, aquilo. E não sei se vocês sabem como Kardec definiu o verdadeiro espírita. Eu não sou espírita de berço, né? E as outras religiões seriam uma crítica. Que eu passava falando: você é o escolhido, você é do povo de Deus todo. E quando eu adentrei a doutrina espírita, eu falei: o espírita é o quê? Será que são o pessoal que vai para o nosso lar? Será que é o pessoal escolhido? E o Kardec define o verdadeiro espírita. Verdadeiro espírita é aquele que luta contra as suas más tendências e tenta ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que foi hoje. Ou seja, aquela pessoa que está no intuito de se melhorar é o verdadeiro espírita. Não é nenhum escolhido. E eu achei fantástico essa definição do Allan Kardec. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela luta que ele empreende para vencer suas más tendências. Então,
Quando eu descobri que eu estava obsediado, fascinado pelo Allan Kardec, eu comecei a dar um passo atrás. Eu falei, as outras pessoas também têm o direito de interpretar a doutrina da maneira delas. E eu ainda luto bastante com isso. E é muito estranho, porque quem é fascinado acha nunca que está errado. Vocês já viram algum fascinado? Muitos. Geralmente. Dia em véspera de jogo. Geralmente é aquele professor que acha que o aluno que não estudou, e ele talvez não tente analisar o método do ensino dele. Geralmente é aquele aluno que fala que o professor fez pergunta difícil e não sabe explicar. Então nós temos que tomar bastante cuidado com a fascinação. É uma obsessão muito difícil, muito complicada de se curar. E a terceira, subjugação. Na primeira, uma obsessão simples. Ela aparece os sintomas, mas é uma coisa que ainda não é muito grave. Na segunda, a fascinação, você não consegue detectar, porque só fica, às vezes consegue, porque você percebe que o sujeito acha que ele é dono da razão, o centro espírita está errado, o presidente está errado, o Kardec está errado, só ele está certo. Agora, nessa terceira, o obsediado ele já não tem mais a vontade. Ele é uma marionete na mão do obsessor. Subjugação é a constrição moral ou física que paralisa a vontade do que sofre e faz agir seu mau grado. Ou seja, Jesus também se deparou com diversas pessoas obsediadas com esse tipo de obsessão, subjugação. Pessoas que se atiravam, pessoas que corriam, batiam. Teve uma passagem que ele viu o endemoniado de Gadareno, se não me engano. É isso aí, Marcelo? Eu não tenho certeza. Que Jesus chegou numa cidade e ele saiu dos túmulos, porque essas pessoas, igualmente os leprosos, eles ficavam dentro dos túmulos porque eles eram discriminados pela sociedade. E ele foi saindo, Jesus estava chegando, e ele chegou e falou assim: que quer você de mim, Jesus de Nazaré, filho do Deus Altíssimo? E Jesus vira para ele, ninguém conseguia segurar o sujeito. E vira para ele, qual é o teu nome? E ele fala, Legião, porque somos muitos. E Jesus expulsa do corpo daquele sujeito vários espíritos. Estava passando uma manada de porcos em cima. E esses espíritos vão, segundo o Evangelho, vão para os porcos e os porcos se jogam lá do abismo. Para vocês verem como o porco sofre desde aquela época. O último subjugado foi domingo retrasado. Ele tinha uma camisa amarela e um apito na boca. Acabou com os porcos de novo também. Aí veio Curitiba, acabou de novo com a gente. E tem uma vice-presidente de ensino que ainda põe no Facebook, porque eu pensava que era espírito iluminado. Curitiba 6, Palmeiras 0. KKKKK. Eu não vou falar quem é, porque eu não sou fofoqueiro, né, Mali? Então, a subjugação é muito. Nisso, o espírito ele é como se tomasse conta do corpo. E o que vocês me dizem do caso do Nardoni? Eu vi uma fita no supermercado, ele andando com a menina. Não parecia que aquele pai ia fazer isso. E eu não estou acusando, porque eu também não tenho certeza que foi ele. Mas se ele já tivesse com esse tipo de obsessão, geralmente o espírito que ele está subjugando, quando ele acaba de fazer o que está para fazer, ele deixa o sujeito. Para ele ter culpa, para ele ver o que ele realizou. E muitas vezes, aquele que está sendo subjugado, muitas vezes ele até se mata, porque ele viu o que ele acabou de fazer e não tem nem. Esse tipo de obsessão é gravíssimo. Eu vi, ninguém me contou, eu vi. Um sujeito que morava, logo quando eu era recém-casado, ele morava no quintal da minha casa. Era um sujeito magrinho, forte que nem eu, na verdade assim. Era magrinho, quietinho, tudo. E ele ficava sempre se segurando.
Eu falei, nossa, esse sujeito é tão bom tudo. Um certo dia ele foi para o bar e ele tomou uma quantidade de álcool e ele não podia tomar álcool. E quando você ingere essa substância, parece que os laços que prendem o espírito, eles dão uma afrouxada. E muito provavelmente aí, o espírito que subjugava tomou conta do corpo dele. Meus irmãos, a casa onde eu morava, ainda embaixo era rua de terra, cheia de pedras. A cerca que cercava a casa dele era de arame farpado. Esse sujeito, ele destruiu a casa dele todinha. E foram 3 homens fortes tentar segurá-lo. Ninguém conseguiu segurar esse sujeito. Ele saiu correndo, quase que ele levou a cerca no peito, de arame farpado. Saía correndo numa rua onde tinha terra e muita pedra pontuda, e nada de ruim aconteceu com ele. No outro dia, passou o efeito, eu encontrei o sujeito. Quando eu vi ele, eu fiquei com medo danado. Deu medo desse sujeito aí, né? E ele estava tranquilo e pacato novamente. Percebe-se que o espírito que o subjugava, ele esperava com que ele tomasse o álcool para que os laços que prendem o nosso espírito afrouxassem e ele se apoderar. Então vocês podem, eu falei do caso Nardoni, né? Então você vai falar, então o sujeito ele não é culpado, né? Não é verdade? Ele foi o espírito obsessor que é culpado. E daí Allan Kardec fala na pergunta 467, podemos nos libertar da influência dos espíritos que nos solicitam para o mal? Sim, porque eles só se ligam às pessoas que os solicitam por seus desejos e os atraem por seus pensamentos. Entenderam? Por que o espírito obsessor foi até lá? Porque ele deu abertura. Porque se fosse assim, estou subjugado, vai prender o espírito que fez isso aí. Mas o espírito obsessor, ele faz, sabe o quê? Ele põe apenas uma lente de contato nos nossos defeitos. Eu não gosto de bebida alcoólica, eu não gosto. Não adianta meu espírito querer me obsediar para eu tomar algo, porque eu não gosto, eu não estou nessa afinidade com ele. Eu não gosto de fumar, não gosto nem do cheiro da fumaça do cigarro. Não adianta meu espírito querer me obsediar, falando, ó, vai, fuma, que não vai acontecer isso comigo. Mas quando eu vejo uma picanha mal passada, aí é complicado. Eles sabem onde eles vêm, eles sabem onde eles vão. O calcanhar daqui da gente, eles são ardilosos. Agora, se eu fosse um sujeito perfeito, eu estou assim, numa vibração tranquila, ninguém me pega. O espírito obsessor que quer me pegar, ele fala assim, isso aí não dá, olha, ele tá numa... Você acha que ele faz isso? Não. Eles vão atrás da minha esposa, começa a perturbar ela vem me perturba, eu caio na perturbação dela, abaixo a minha habitação, estou pego. Ou perturba o seu chefe. O chefe, eu falei da esposa, né? O chefe e tantas outras situações. E qual que é o melhor meio? Pergunta 919. Qual é o meio prático e mais eficaz que tem um homem de melhorar-se nessa vida e de resistir à atração ao mal? E na pergunta, Santo Agostinho vem e fala, o sábio da antiguidade como disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, nós temos que nos conhecer. Quando eu me conheço, eu fico sabendo, olha, não é certo, eu não sou de ficar triste tanto tempo. Eu não sou de ficar desse jeito tanto tempo, alguma coisa está acontecendo comigo. É o meio mais prático para nós podermos identificar que alguma coisa de estranho está ocorrendo com a gente. É o único jeito que nós temos. Conhecendo-nos. Você tem que falar, olhar no espelho e falar, olha, eu não sou desse jeito. Eu estou falando mal até de gente amiga, de gente que me ajudou. Não é possível que eu esteja fazendo um negócio desse. Já é um indício de que você pode estar sofrendo um processo de obsessão. Venha até o centro, toma um passo, conversa. Mas se nós não nos conhecermos, vai ser muito difícil nós identificarmos as obsessões que podem nos acometer. Lembra aquela pergunta que os apóstolos falaram, Senhor, por que você conseguiu expulsar o sujeito e nós passamos a noite toda? Via-se bem que eles não sabiam, né, que Jesus ainda era uma estrela de primeira grandeza. Eles estavam tentando se comparar com Jesus. E Jesus fala,
Mas essa casta de espírito não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Jesus está dando a fórmula de como nós podemos tirar a influência do espírito obsessor. Quando ele fala assim, não se expulsa senão pela oração e pelo jejum, que jejum que ele está falando? É de comida? Se fosse assim as modelos, não é verdade? Tudo com o espírito evoluído, né? Você chamava uma modelo, ela tirava com... É o jejum das coisas materiais, dos bens materiais, da vontade material. É isso que nós temos que jejuar. E oração. Eu dou aula de sexta-feira à noite aqui, que o Marcelo falou, e de sábado à tarde. E eu dou mais aula em mais 3 centros espíritas sobre o Livro dos Espíritos, que eu sou fã do Livro dos Espíritos, né? Por incrível que pareça, a maior dificuldade em todas as turmas, sabe o que é? Você arrumar alguém para fazer uma prece, para fazer uma oração. Vamos ver o que Jesus fala, já que ele falou de jejum e oração. Quando orardes, não vos assemelhe aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Ou seja, Deus não se importa numa peça oratória para você fazer uma prece para Ele. Senhor, Senhor, estou aqui mais uma vez, humildemente, e estou pensando no quê? Estou pensando em outra coisa? Não adianta. Não importa rezar bem, orar bonito, o que importa é que saia a palavra do fundo do coração. São Benedito, sabe como ele fazia a prece dele? Senhor, preto velho está aqui. Era isso a prece dele. Mas vai ver o poder da prece, do que aquelas palavras saíram do coração. Não adianta fazer uma peça de oratória, se não estiver saindo do coração, não chega até Deus. Vamos ver de novo sobre oração. Não cuideis de pedir muito das vossas preces, como fazem os pagãos, aos quais imaginam que pela multiplicidade de palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhante a eles, porque o vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe peçais. É Mateus. Então não adianta ficar repetindo. Porque, como eu falei para vocês, eu não sou de berço espírita. Eu passei por diversas regiões. Um dia, quando eu era católico, e eu volto a falar, não é crítica à igreja católica, me chamaram para ir num lugar para a gente fazer terço. E eu ia em procissão, eu ia em todos esses lugares. E daí chegaram lá e me deram um terço. Um terço que faz tanto tempo. Acho que uma bolinha é o Pai Nosso, acho que 10 é a Ave Maria, né? Tudo. E daí, vamos orar, vamos. Me deram um terço na mão. Eu falei, agora vai com força. Peguei a primeira bolinha lá e Pai Nosso, aquela lá, sabe, eu estava sentindo. Daí comecei a segunda. Na terceira eu já estava pensando no jogo do Palmeiras. Na quarta eu já estava pensando, nas dívidas. E a boca falando. E a quinta eu já estava pensando outra coisa. Será que Deus ouve isso? Como eu falei para vocês, eu tenho um irmão que passou por uma situação difícil. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, por que você não ora? Por que você não faz uma prece já de espírita? Ele falou, resolve? Eu falei, claro que resolve. Daí antes de dormir, sabe o que ele fazia? Ele pegava o travesseiro e fazia assim. Ele dormia antes do amém. Antes do amém, o sujeito estava dormindo. Você acha que Deus ouve uma prece dessa? É até bom que não ouça, na verdade. Agora, uma coisa interessante: em casos graves de obsessão, o obsediado não consegue nem orar por si mesmo. Muitas vezes você vai ter que ficar do lado dele e fazer uma prece para que ele te acompanhe, porque a mente dele não está preparada para que ele pense. No meio da oração, ele já começa a pensar em outras coisas, e muitas vezes ela nem sabe se acabou ou não a oração. Tá?
Então o melhor meio para afastar os maus espíritos que gostam de nos obsediar é fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Está na introdução do Livro dos Espíritos. E agora veja o caso desse sujeito. Não sei se vocês conhecem ele. Percebam. Toda vez que eu vejo esse vídeo eu me emociono. A história de Nicholas Winton é feita de lances incríveis. Discreto, ele jamais quis ser visto como herói. Preferiu guardar em segredo o bem que fez. Não disse nem à mulher que tinha salvado a vida de tantas crianças. Tá. Tem cheiro da... Agora vai? A história de Nicholas Winton é feita de lances incríveis. Discreto, ele jamais quis ser visto como herói. Preferiu guardar em segredo o bem que fez. Não disse nem à mulher que tinha salvado a vida de tantas crianças. Ao arrumar o sótão de casa, ela descobriu por acaso um velho álbum coberto de poeira. Lá estavam fotos de crianças, cartas, telegramas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber, a mulher de Winton descobriu que aquelas eram crianças que tinham sido salvas por ele. O que teria acontecido com elas? O que este herói silencioso terá feito? Quando tinha apenas 29 anos, Winton viajou para a Tchecoslováquia em companhia de um amigo nas férias de fim de ano. Lá ficou impressionado com o clima de medo. A Tchecoslováquia já estava sob domínio da Alemanha nazista. Winton teve uma ideia: tentar mandar para fora da Tchecoslováquia crianças de famílias perseguidas. Começou a escrever por conta própria para vários países pedindo ajuda. Organizou uma primeira lista de nomes. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber aquelas crianças. Winton organizou a viagem. Era uma decisão difícil. Para escapar do horror nazista, as crianças teriam de ser mandadas para longe dos pais. Nunca me esqueci da angústia que pude ver no rosto dos meus pais, diz esta mulher. As crianças que partiram para um lugar seguro, a Inglaterra, não sabiam, mas jamais veriam os pais de novo. Os pais, a maioria judeus, morreriam nos campos de concentração nazistas. Eu entendi que não veria os meus pais de novo. É difícil falar. Desculpe. I've always believed that the family is the most important thing. Sempre acreditei que a família é o que existe de mais importante, confessa este homem, que um dia foi uma das crianças salvas por Winton. Guardo a carta que meus pais me mandaram dias antes de serem enviados para o campo. Se é verdade que quem salva uma vida salva a humanidade, o que dizer de quem salva 669 vidas? Quando as crianças desembarcaram na Inglaterra, lá estava Nicholas Winton esperando por elas. Uma imagem rara registra Winton na plataforma de desembarque com uma das crianças. Winton só lamenta que o último trem, que traria 250 crianças, não tenha conseguido sair da Tchecoslováquia.
o início da guerra, no dia 1º de setembro de 1939, tornou a viagem impossível. Nenhuma das crianças que não conseguiram embarcar sobreviveu. Também foram mandadas para os campos de extermínio. Winton se alistou na Força Aérea. As crianças que tiveram tempo de embarcar para a Inglaterra na caravana organizada por Winton foram encaminhadas para casas de família e abrigos. Winton nunca falou sobre o que tinha feito. Espalhadas por vários países, as crianças cresceram sem ter notícias do benfeitor. O bem que Winton fez rendeu frutos. Generosos. Para expressar a gratidão pelo que aconteceu comigo, tento ajudar os outros. Adotei 3 crianças. Hoje trabalho 2 dias por semana como voluntário num hospital infantil. Uma das melhores características do ser humano é a decência. Nicholas é um dos seres humanos mais decentes que conheci. Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. A rainha da Inglaterra chamou ao palácio para entregar uma condecoração. O governo da República Tcheca fez uma grande homenagem. O presidente dos Estados Unidos mandou uma carta de elogios e agradecimentos. Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. Quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele: obrigado. O que é que o herói discreto tem a dizer sobre o que fez? Aos 98 anos de idade, Nicholas Winton deu esta entrevista ao Fantástico em casa, longe da agitação das grandes cidades, no interior da Inglaterra. Tudo o que quer é cuidar do jardim. Usa o tempo livre para ajudar um asilo. Por que o senhor guardou segredo por tanto tempo?
I didn't keep silent, I just didn't talk about it. Não é que eu tenha ficado em silêncio. O que aconteceu é que eu não tinha o que dizer sobre o que fiz. O senhor se considera um herói? I don't think myself as a hero. Não me vejo como um herói. Para ser herói, alguém precisa fazer algo de perigoso. Não fiz. O que fiz foi algo que os outros achavam impossível. Mas eu tinha de tentar, para ver se era possível ou não. What they thought was impossible. Mas fazer algo que todos consideravam impossível não é um ato heróico? It's not a heroic act. Não é um ato heróico. Meu lema é: se algo não é obviamente impossível, então deve haver uma maneira de fazer. That if something is obviously not impossible, then there must be a way of doing it. Bom, tiveram a oportunidade de ver, e eu faço uma pergunta: que tipo de espírito poderia obsediar Nicholas Winton? Muito provavelmente um espírito que chegasse perto dele seria facilmente doutrinado, porque o bem que ele faz afasta todo o mal que poderia acontecer a ele. Um sujeito que salvou 669 vidas e aos 98 anos, naquela época, ainda ajudava no asilo. Fora da caridade não há salvação. Quando nós fazemos uma prece, nós nos elevamos ao alto. Mas quando nós fazemos a caridade, é o alto que vem até a gente. Dessa maneira, poderemos ser, de novo, mais um soldado do exército de Jesus. O soldado do amor, da paz e da fraternidade. Que a paz desse mestre esteja com todos nós, se estenda a todos os nossos lares. E pela atenção de cada um de vocês, muito obrigado. Você deve estar passando por obsessão. Tá. Muitas vezes dos próprios pais que, não respeitando a liberdade daquele filho, querem impor alguma coisa, não no formato que o filho aceitaria. Porque cada idade tem um formato para as coisas. Ninguém pode falar para uma criança da forma que se fala com um adulto. E o adolescente é a mesma coisa. Então a gente também tem que tomar um pouco do cuidado de como é que a gente se relaciona com o outro, para nós não virarmos um obsessor para o outro. E mais importante do que isso, para a criança ou adolescente não pegar a raiva da doutrina. Porque tudo que você impõe, você acaba pegando o asco daquela coisa. E daí, tudo tem seu tempo. Eu queria muito ter nascido num berço espírita para já começar a estudar Allan Kardec junto com o Caminho Suave. Mas não dava. E talvez se fosse assim, já tinha... Gabriel Delane teve essa sorte. E ele ainda chamava Kardec de vovô. Só que o Delane tem uma certa diferença. Uma colocação, você falou que se nós tivermos o padrão vibratório bom, esse espírito obsessor, ele se afasta, mas provavelmente ele possa pegar um invigilante da família. Então, como proteger a família se, por exemplo, ela não quer acompanhar? O Evangelho no Lar já começa o Evangelho de uma grande forma. E se você conhece a pessoa, você começa a detectar que alguma coisa está diferente daquela pessoa. Começa a prestar atenção naqueles casos que eu falei, de melancolia, de irritabilidade, fora do normal, e já conversa com a pessoa, fala: você não quer vir no centro? Ou você prefere ver o Rodrigo Faro? Né? Você fala: vai lá, às vezes tem um negócio legal, porque daí você tem uma grande responsabilidade e os talentos de você ter conseguido, dentro da tua família, restabelecer a paz, que muito provavelmente, se você não tivesse conhecimento, você não conseguiria fazer. Identificando o outro com um processo obsessivo, você já começa assim: eu tenho que ter paciência com ele. Né? Porque se você não tiver paciência com ele, você que já identificou não tiver paciência com ele, não vai ter o contrário. Isso é importantíssimo.
E onde existe amor é como se fosse luz. Um réstia de luz, ainda que seja uma pequena vela, ela é capaz de sombrear e retirar a escuridão do ambiente. Fábio, você falou que a pessoa recebe uma comunicação e se é do obsessor, ela pensa que é do espírito protetor da guarda, né? No caso de fascinação, né? Ou qualquer outro caso, ele está em dúvida. Como é que ele vai fazer essa dúvida para tirar a dúvida, né? Se é de uma comunicação do obsessor ou de um espírito protetor? É assim, o próprio Kardec falou isso, é um caso que é muito corriqueiro na doutrina. O próprio Kardec teve uma preocupação muito grande. Todo e qualquer tipo de mensagem, você só vai conseguir ver se é de um espírito elevado ou não, pelo conteúdo da mensagem. No final do livro dos médiuns tem mensagens apócrifas. Uma vez, vários espíritos mandaram mensagem para Allan Kardec assinando Jesus. Só que, por exemplo, você vai receber uma mensagem, e você é o médium, está assinado Bezerra de Menezes. Qual é o conteúdo da mensagem? Olha, vocês do Ismael tem que tomar cuidado com o pessoal lá do Jesus é o Caminho, lá de Guarulhos, porque eles estão tirando o frequentador daqui. O doutor Bezerra vai fazer intriga entre um ou outro? Você vai ver logo. É lógico que eu dei um exemplo, mas tem um mínimo de detalhes que você pode identificar no conteúdo da tua mensagem, se é um espírito elevado que realmente quer te ajudar, ou se é um espírito obsessor que muitas vezes quer gerar até problemas dentro do grupo mediúnico. Muito obrigado. É difícil. Não estou falando que é fácil, é difícil. Mas o próprio Kardec passou várias vezes por isso. Mais perguntas? Eu queria perguntar, a gente sabe que quando a gente ora, nosso estado vibracional aumenta, o obsessor ele não consegue ficar perto da gente, só afasta o obsessor da gente. Mas se a gente perceber que outra pessoa está sendo obsediada, essa pessoa não tem muito contato com a espiritualidade, eu orar para ela, orar por ela, vai causar a mesma reação instantânea que, por exemplo, causa em minha oração de tirar uma desobsessão de mim, desobsediar ela, desobsediar ela no momento. É lógico, se ela tivesse essa iniciativa de fazer uma prece, seria muito melhor. Mas toda prece tem a sua função e toda prece pode ser aproveitada. Pode ser que o processo demore um pouquinho mais, mas tenho certeza que quando você faz uma prece e é de coração, bons espíritos também estarão cercando aquela pessoa que está sofrendo o processo, e talvez na espiritualidade mesmo haja um convencimento daquele espírito que se afaste daquele teu ente querido, mas em algum momento ele vai ter que também reagir. Que sempre a questão da liberdade. Por mais que a gente se sinta responsável por alguém, ainda temos que respeitar a liberdade que a pessoa tem de querer andar ou na estrada ou no charco. Uma hora ela vai se decidir que a dor não é a melhor maneira. Porque tem um exemplo do centro lá de Guarulhos que eu frequento. Veio uma vez uma mulher, entregou a blusa do sujeito para mim e falou: dá um passo nessa blusa para que ele melhore. Ele tinha problema de alcoolismo, né? E o que você vai falar com uma pessoa dessa? Não adianta, assim, eu posso dar um passo na blusa, assim, passe bem. Mas se a pessoa não quiser, a espiritualidade ela sempre está. Os nossos espíritos protetores, eles são que nem aquele pai, que eles estão sempre dispostos, na hora que você pedir ajuda, eles estarão lá. Mas não adianta, você pode fazer peça tudo. Se o sujeito não quiser, não tem quem faça. Para desencargo de consciência, faça. Porque pelo menos para aquela pessoa que levou a blusa, você está evitando que ela também passe por um processo auto-obsessivo de que eu não fiz nada e não, justamente. Né? Que eu falei, toda a prece é bem-vinda, mas o Marcelo falou da liberdade, né? Nós temos o livre-arbítrio. Alguém pode ter perguntado assim: por que Deus permite que os espíritos venham e nos obsediem? Da mesma maneira que ele permite que os bons espíritos também nos dê conselhos. Então, nesse sentido, eu poderia orar para justamente ela começar a focar mais na espiritualidade dela. Não como eu querer passar por o livre-arbítrio dela se converter, mas ela começar a ter essa facilidade, porque às vezes o espírito obsessor não está deixando ela ter essa abertura mais. Vamos pegar uma imagem muito fácil. Analogia. André Luiz, capítulo 1 e 2. Como é que aconteceu o despertamento dele? A mãe dele, em que situação espiritual ela estava?
Quanto tempo ela já não pedia por André Luiz para que ele fosse socorrido? Houve a necessidade que ele mesmo se conscientizasse. E na hora que ele dobrou e falou o primeiro pai, opa, estamos aqui. Verdade. E se você fosse recordar, quando ele encontra a mãe dele, ele fala: mãe, por que você não foi me pegar antes? E ele falava assim, ela fala: todos os dias eu passava por você, só que devido ao seu estado você não conseguia me enxergar. Ele teria que acontecer, dobrar o joelho, né, que nem o pastor falou, para ele conseguir ver a mãe e poder ser resgatado. A gente vai mandar ajuda, mas só vai chegar quando ele... E uma hora chega, viu? Uma hora chega. Eu posso falar um negócio que seja absurdo, mas todos nós um dia chegaremos a ser espíritos igual Jesus de Nazaré. Não me perguntem o estado que Jesus estará depois quando nós fizermos isso. Mas todos nós estamos fadados a ser espíritos puros. Uns demoram um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos nós chegaremos a esse estado. Bom, até que poderíamos falar muito mais, mas o nosso principal obsessor da noite não permite. Chama-se relógio. A palestra deveria ter terminado 15 minutos. Estou sendo lembrado pela minha superior hierárquica de que ou eu termino isso ou ela vai me obsediar semana que vem. Logo, agradeço a presença de todos e convido o nosso palestrante a colocar a mão no saquinho. O livro número 44. O livro que a pessoa estará recebendo hoje, e a pessoa é Fabiana Souza. O livro é Loucura e Obsessão, tá? O Fábio vai dar depois um autógrafozinho. Eu espero que... Mas não esqueça que a semana que vem você traz o resumo do livro, tá? Tem 3 vias, um vai ficar no centro, um para ele. Tá ok? E para encerrarmos a atividade de hoje, vamos fechando os nossos olhos novamente. É importante, quando a gente vem para uma palestra, e dentro dessa identificação que o Fábio colocou, é nós nos posicionarmos. Em que situação eu estou? Será que eu estou numa situação de obsessor? Será que eu estou numa situação de obsedado? Será que eu posso ser obsessor e obsedado ao mesmo tempo? E por que é importante a gente identificar isso? Porque toda doença, seja ela física ou seja ela espiritual, precisa de tratamento, não é? Só que assim, não fiquem tristes, tratamento existe. O centro dispõe de recursos, tá? Existem os passes, existem as palestras, existem os cursos, tudo com vistas a nós nos educarmos espiritualmente e passarmos a ter atitudes que evitam, como a gente pôde ver no vídeo, situações de obsessão. Por fim, e em contato com a espiritualidade, vamos doar um pouco mais de nós em favor do outro, em vibrações. Que ainda que o outro não esteja em condições de estar aproveitando ela ao todo, com certeza essas vibrações atenderão os fins a que a gente se propõe. Então nós vamos nesse instante emitindo uma vibração de paz, por exemplo, através da mentalização de uma rosa branca, ou de alguma coisa muito agradável que a gente vivenciou nesses últimos dias, e vamos endereçar as pessoas que se encontram enfermas. Sim, as enfermidades do corpo, que são produto primeiro das enfermidades da alma. E aquelas pessoas que estão passando por enfermidades da alma e enfermidades emocionais, passando por dificuldades e tristezas, que possam dar caminho a algum desajuste espiritual. Roguemos que os espíritos os envolvam com carinho, que reequilibre o corpo e o espírito, que auxiliem no esclarecimento dessas pessoas, para que eles possam seguir o caminho evolutivo de uma forma mais agradável. Vamos vibrar também pelas pessoas que de alguma forma estão encarceradas, ou sejam encarceramento físico, ou seja encarceramento emocional, ou encarceramento que elas mesmas causam a elas,
no sentido de que elas muitas vezes teimam naquilo que elas sabem que estão erradas. Elas mesmas se fascinam com ideias que não são adequadas. Que a espiritualidade também vá ao encontro dessas pessoas, esclarecendo, eliminando, reequilibrando. Vamos doar energia aos nossos líderes de todas as esferas que a gente tem. Até o líder da nossa casa, sim. Ou o pai, ou a mãe, ou o irmão mais velho, ou o esposo, que de alguma forma assume a tarefa de organizar a família. Que a espiritualidade sempre dê boas decisões. E que quando a gente não concorde com essas boas decisões, a gente saiba de uma forma suave demonstrar as nossas ideias, sem agressão. Sem criar condições para que nós possamos ser vítimas ou algozes em obsessão. Vamos também rogar à espiritualidade que ela nos envolva com esse carinho, que ela nos reequilibre, que a gente tenha o esclarecimento de pontos que ainda são duvidosos em nós. É aquela difícil tarefa que eu tenho às vezes no serviço, é aquela coisa complicada que eu tenho para resolver em casa, não sei como. Que a gente receba boas intuições, que a gente receba sempre orientação em relação às dificuldades que a gente tem. Vamos também deixar uma vibração carinhosa, repleta de muito amor, que é o alimento do universo, em favor da espiritualidade, para que eles, credores dessa nossa energia, as levem às pessoas que estejam necessitando e que talvez a gente tenha esquecido aqui. Eles, muitas vezes melhor do que nós, sabem qual é a melhor solução para determinado problema. E para finalizar, vamos nos dirigir ao Mestre Jesus e aos amigos espirituais desta tarefa, agradecendo a oportunidade de hoje e agradecendo também o Fábio. Afinal de contas, falar sobre assuntos que são dificultosos, assuntos que qualquer um tem que enfrentar no dia a dia, não é fácil. Mas é sempre importante, Senhor, que a gente se disponha a mudar. Que a gente conte com a ajuda dos amigos espirituais. Que a gente conte sempre com a codificação e o amparo do que ali está escrito. E principalmente, Senhor, que eu atenda ao único desígnio obrigatório, que é evoluir. Hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E enquanto vocês estão terminando de relaxar, eu anuncio a próxima atração. A próxima atração semana que vem é Antônio Dias. Ele é um palestrante, vamos assim dizer, como o Fábio, frequentador de uma casa, que se coloca à disposição de mais de um centro espírita para estar colaborando. E ele também trabalha no Ramatiz. Ele vem fechar o nosso mês relacionado com a obsessão, e ele vai trazer a obsessão e suas consequências. Quer dizer, se a semana passada eu procurei identificar a obsessão no dia a dia, e esta semana eu tentei identificar as causas que me traziam obsessão, quais as consequências dela? O que acontece depois que ou eu me vejo obsedado ou eu vejo alguém obsedado? Essa é a missão que vai ser para a semana que vem. Não só convido, mas quase intimo vocês a estarem presentes. E espero que tragam seus parentes ou alguma outra pessoa que tem interesse. Muito obrigado. Muita paz a todos. E como dizia o padre na época que eu frequentava a igreja, vão em paz que o Senhor vos acompanhe.